A Bíblia e a Maçonaria. Por irmão Cyril K. Harris. Como sou um rabino operativo e especulativo, procuro aplicar a conexão entre a Bíblia e a maçonaria moral, dentro do próprio espírito daquele propósito comum que difunde os dois. Nesse sentido, a maçonaria exerce todas as suas funções em nome do grande arquiteto do universo, na medida em que sua sabedoria deriva da Bíblia Sagrada, considerando que seu alto objetivo é o aprimoramento moral de todos os irmãos, tendo em vista seu uso clássico de alegoria e simbolismo e atento às ações de bondade e caridade realizadas pelos irmãos de nossa nobre ordem em todo o mundo. Pode-se considerar supérfluo articular a conexão evidente entre as escrituras e a maçonaria. No entanto, a conexão é tão básica para tudo o que tentamos alcançar e tão vital para o avanço de nossos objetivos que, com lucro, podemos considerar os vínculos fascinantes entre os dois, juntamente com os pontos de diferença que, quase exclusivamente baseados em a Bíblia, no entanto, foram alterados pelos primeiros maçons para preservar o sigilo de nossa arte. Alguém poderia acrescentar que uma oposição bastante triste de um número lamentavelmente grande de igrejas e denominações que, em grande parte devido à má interpretação e mal-entendidos, infelizmente instruiu seus seguidores a evitar a maçonaria. Vamos começar nossa jornada contemplando o método bíblico básico de apontar uma moral a partir das ferramentas de trabalho de um artesão, um exercício em que participamos em todas as nossas reuniões. A linha de prumo, uma corda com um peso fixo para testar a perpendicularidade de uma parede, é usada meia dúzia de vezes nas escrituras para ilustrar a falta de retidão exibida pelo povo e seu desvio do que é reto. Essas metáforas emprestadas da arte do construtor são utilizadas pelos profetas Isaías e Amós, e mencionadas no livro de Reis e Lamentações. Para nós, maçons, o prumo também é um símbolo de retidão de conduta e ensina esse nível de integridade da vida e retidão moral que, por si só, distinguem o homem bom e justo. À medida que o trabalhador constrói sua construção temporal pelo uso estrito da linha de prumo, que não lhe permitirá desviar-se, o maçom, guiado por princípios infalíveis da verdade, segue ao longo da vida um curso ininterrupto. Do ponto de vista histórico, a Bíblia nos fornece evidências interessantes de uma certa unidade entre os artesãos, para que a moral extraída de seus instrumentos de trabalho cotidiano seja facilmente entendida. Naqueles dias, existiam sindicatos de artesãos, sindicatos, que ajudavam seus membros na esfera econômica e social. Originalmente, a associação entre os artesãos era restrita à estrutura da família, cuja maioria dos membros trabalhava na mesma profissão, por exemplo, alfaiates ou ourives, e esse grupo se concentrava em um determinado local da cidade para residir e trabalhar. A Bíblia menciona um vale do artesão e a rua Baquer em Jerusalém. Essas primeiras guildas se expandiram para incluir parentes e amigos na mesma ocupação. Desde o início, a assistência mútua era um dos principais objetivos declarados da Companhia de Artesãos, e o Talmud relata como os trabalhadores e tintureiros de lã, os condutores de burros e os marinheiros agiram para alcançar um acordo entre si para o benefício de seus colegas artesãos. Significativamente, na sinagoga de Alexandria, na época de Filó, as guildas na verdade tinham arranjos de assentos separados para seus membros. Os ourives sozinhos, os tecelões sozinhos e assim por diante, para que um visitante pudesse entrar e se juntar à sua profissão e estar na companhia daqueles que compartilhavam seus interesses.
fomos informados de que o cordão desta grande sinagoga, no qual era praticamente impossível ouvir o leitor, além do que isso ocorreu 12 séculos antes da invenção da impressão, para que houvesse poucos livros de oração, acenaria uma grande bandeira vermelha quando a congregação deveria dizer amém. Então houve algumas interrupções pelo menos na conversa. Como as guildas públicas se tornaram privadas e os ofícios secretos estão envoltos nas brumas da história antiga, mas a Bíblia já estabeleceu o padrão. O uso maçônico de nomes bíblicos merece nossa atenção. O primeiro livro dos reis nos diz que Irã de Tiro montou pilares na varanda do templo, o que significa que, através do templo, a firmeza e a força chegarão a Israel. Portanto, na própria entrada do templo, os pilares denotavam que a casa de Deus estava bem preparada e forte. Em todos os sistemas antigos, sem exceção, o lado direito tem precedência sobre o esquerdo, porque a maioria das pessoas é destra. Até uma geração atrás, aqueles infelizes o suficiente para nascer canhotos eram forçados na escola a segurar uma caneta na mão direita, pois o canhoto era considerado algum tipo de anormalidade. Hoje em dia, conhecemos melhor e nos maravilhamos com o grande número de jogadores de cricket, tenistas e canhotos que são canhotos. Mas, os romanos antigos nunca entraram em guerra se os pássaros voaram para a esquerda, apenas quando os presságios estavam para a direita, e de fato o latim para a direita é destro, nos dando destreza ou habilidade, mas para a esquerda é sinistro. Assim, as lojas deliberadamente escolheram a esquerda como prioridade, destacando essa prática da norma. Deve-se acrescentar que uma interpretação religiosa profundamente sensível nos lembra que todos estamos diante de Deus, e embora Deus seja incorpóreo, seu lado direito é o nosso esquerdo, e o lado esquerdo deve ser o nosso direito. Assim, nossa esquerda, que é a direita de Deus, assume, com esse entendimento mais profundo, uma precedência mais alta. A força secreta dos números, que desempenha um papel tão significativo na maçonaria, deriva diretamente do uso bíblico. Tanto no hebraico quanto no árabe, as letras dobram em números, ou seja, a primeira letra do alfabeto Aleph significa 1, a segunda letra do alfabeto Beit 2 e assim por diante. Assim, o número 15 é simbólico do nome do próprio Deus. 15 é o total do nome sagrado de Deus, Ia. Como Aleluia, que ocorre com tanta frequência no livro dos Salmos, Aleluia significa louvado seja o Senhor. Usando a aritmética alfabética, a primeira letra hebraica Yod tendo o valor de 10 e a segunda E tendo o valor de 5, chegamos a 15. Os 15, compostos por 3, 5 e 7, têm valor intrínseco por si mesmos. Note que eles são números ímpares, preferidos pela Cabala, o principal livro-fonte de mistérios judaicos. 3 como número significa perfeição, começo, meio e fim. 5 denota os dedos de uma mão e 7, o sétimo dia, o sábado. O valor espiritual desses números é representado por Deus ser santo no céu, santo na terra e santo para todos os tempos. O número 3. Os 5 livros de Moisés, contendo a lei de Deus e permitindo à humanidade a oportunidade dos pensamentos de Deus sobre como se comportar. E 7, o número tradicional de céus na progressão da alma. Portanto, o significado do número 15 não é simplesmente uma ascensão de uma esfera inferior para uma mais alta, mas uma subida em direção à perfeição espiritual consagrada em Deus. Da mesma forma, a bênção sacerdotal nas palavras hebraicas bíblicas originais segue o padrão 3, 5 e 7, novamente para alcançar um clímax. O Senhor te abençoe e te guarde refere-se a bênçãos materiais.
O Senhor faz seu rosto brilhar sobre ti e te favorecer. Refere-se à iluminação espiritual. E o Senhor vira seu rosto para ti e te concede paz. Refere-se à capacidade de desfrutar de bênçãos materiais e espirituais juntos. Um estado de felicidade descrito como paz. Além disso, os valores aritméticos permitem substituir uma palavra por outra. Sem ser muito técnica, a palavra hebraica é at, que Deus é é igual a 1 mais 8 mais 4, 13, e essa palavra carrega o mesmo valor numérico que a palavra hebraica alva, também totalizando 1 mais 5 mais 2 mais 5, 13, a palavra que significa amor. Essa aritmética técnica aparentemente artificial nos ensina a lição simples de que Deus é amor. O uso simbólico da cor também desempenha um papel importante. O avental deve ser branco, como um símbolo de pureza. Originalmente, um símbolo de autoridade derivado da éfedra do sumo sacerdote e mencionado no livro do Êxodo, o avental na maçonaria, o distintivo peculiar e distintivo de um maçom, incentiva a pureza do pensamento em todos os momentos. Paralelamente, a doutrina bíblica do arrependimento é ilustrada graficamente por cores. Embora seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, diz o profeta Isaías. Em ambos, a limpeza física do branco denota os estados internos de pureza. Uma visão mais profunda do significado das vestes sacerdotais é dada no Talmud. Lá aprendemos que toda e qualquer peça de roupa ajudou a efetuar a expiação. O peitoral expiava a negligência das leis civis. O éfode expiou a idolatria. O manto para a calúnia. A túnica para a violência. A mitra da arrogância. E o cinto, usado sobre o coração, expiava pensamentos impróprios do coração. Não apenas com números e cores e trajes, mas também com a direção, o ofício se apoia fortemente nos padrões bíblicos. A palavra hebraica kedem, que significa Oriente, em relação ao lugar, também carrega o significado velho ou venerador em relação ao tempo. Além disso, o profeta Ezequiel faz alusão à glória do Deus de Israel vindo pelo Oriente e o mundo antigo percebia o curso do progresso humano como sendo análogo ao curso do Sol, ou seja, procedendo do Oriente para o Oriente. Oeste. O lugar do mestre na loja é, portanto, sempre no Oriente, para que a iluminação física do Sol indique a iluminação das instruções do mestre venerável para seus irmãos. O muro oriental carrega um significado especial para os irmãos judeus, pois a dispersão dos judeus era principalmente para os países do Ocidente, de modo que, quando oravam, eles encaravam o Oriente, em direção à Terra Santa. A característica mais proeminente, que permeia todas as instruções simbólicas da maçonaria, é a espiritualização do Templo de Salomão. Como a maçonaria data sua origem a partir da construção do Templo do Rei Salomão, a necessidade de elevar a construção de um templo terrestre e material em um templo espiritual em nossos corações onde Deus habita, é sua força motriz, o seu principal motor que liga o operativo. Divisões especulativas da ordem. Deve ser apreciado que tudo sobre o templo, conforme especificado na Bíblia, carregava valor simbólico. A casa de Deus não era apenas bonita, contendo ouro e prata, a melhor madeira e os materiais mais preciosos, adornados pelos artesãos mais habilidosos. O objetivo do santuário era impressionar os filhos dos homens com ensinamentos espirituais. Cada item teve significado moral. Os querubins, por exemplo, com os rostos das crianças, abriram suas asas no alto, examinaram simultaneamente a cobertura da arca com as asas. Os rostos estavam em direção ao outro e também olhavam para a cobertura da arca.
Essa postura, capturada em ouro maciço e impossível de alcançar sem a ajuda divina, tem o valor simbólico de aspirar para cima, defender a fé, ajudar um ao outro, ou seja, a capacidade de se olhar de frente. Da mesma forma, a arca contendo os 10 mandamentos não foi apenas revestida com ouro, mas também revestida com ouro. Ou seja, uma caixa de madeira da arca de acácia foi revestida por dentro com uma caixa dourada interna e o todo colocado em uma caixa dourada externa. Que o exterior seja de ouro, ninguém questiona, mas que o interior, que ninguém jamais viu, também deve ser de ouro, é surpreendente. Mas, a Bíblia está nos ensinando sobre sinceridade, que não é bom ter um show top. O interior deve sempre corresponder ao exterior, e o exterior deve ser uma representação verdadeira do conteúdo interno. De fato, é tão poderosa a imagem simbólica que os artífices do primeiro santuário no deserto, o precursor do Templo de Salomão, foram abençoados, segundo as Escrituras, com o Espírito de Deus, em sabedoria, em entendimento e conhecimento, e em todo tipo de mão de obra e elaborar obras hábeis. O hebraico para a última frase significa literalmente pensar pensamentos. Pois em toda arte e artesanato verdadeiros existe um pensamento subjacente vital. Não apenas para encantar os olhos, nem para encantar os sentidos, mas para apelar à imaginação, acender no coração tudo que é bom e inspirar a alta moral. Era o objetivo da construção dos objetos físicos e externos dos objetos de Deus. Casa própria, assim era o templo, o lembrete vivo do caminho do dever. Agora, vamos ilustrar o método pelo qual o design do rei Salomão é apropriado ao uso maçônico. Para construir este templo terrestre, os trabalhadores seguiram os projetos arquitetônicos estabelecidos no tabuleiro de cavalete ou no quadro de rastreamento. Em nosso ritual maçônico, o maçom é lembrado de que, à medida que o artista operante ergue seu templo, construindo de acordo com as regras e desenhos estabelecidos no quadro de cavaletes, ele deve erguer esse edifício espiritual em obediência às regras e desenhos estabelecidos por o grande arquiteto do universo. Além disso, aprendemos com o segundo livro de Crônicas, que 3 categorias distintas de trabalhadores estavam envolvidas na construção do Templo de Salomão. Eles eram portadores de fardos, cortadores de pedras e superintendentes. Uma notável semelhança é proporcionada pelos 3 graus praticados na maçonaria. A procissão do aprendiz introduzido através do mestre maçom segue em seu simbolismo as etapas do trabalho operativo desde o início até a conclusão. As pedras cortadas, quadradas e numeradas pelos aprendizes, devidamente ajustadas pelos artesãos, são finalmente fixadas em seus devidos lugares pelos mestres construtores. Assim, o imortal templo do coração depende do progresso do início hesitante em direção à sublimidade e grandeza espirituais. Uma loja que se alegra com o nome de Table Mountain lembra a mesa do templo, a mesa de pão de açúcar. Com 2 côvados de comprimento e 1 côvado de largura e 1 côvado e meio de altura, era de madeira de acácia coberta de ouro puro. Todo sábado, 12 pães de farinha de trigo eram colocados sobre a mesa e deixados ali até o sábado seguinte. Quando os pães foram removidos, foram comidos pelos sacerdotes. O pão cheio expressou gratidão, o reconhecimento permanente por parte do povo ao doador divino do pão diário do homem. Finalmente, para a área cinzenta que separa fato histórico da lenda. Em sua referência a Irão, a Bíblia aponta que ele era um israelita por parte de mãe e um tirano por parte de pai. Em si mesmo, ele simbolizava a união de 2 povos, antagônicos uns aos outros, opostos na religião e diferentes nas maneiras, mas unidos na mesma pessoa. O mesmo acontece como uma irmandade comum da maçonaria e é a recompensa preciosa de todos os seus participantes. Irão é a abreviação do hebraico, que significa meu irmão é exaltado.
Além disso, Irão é descrito como sendo o mais sábio, imbuído de prudência e compreensão. O mais interessante é que Irão Abif denota do hebraico Av, que significa pai ou líder, que ele era o principal construtor do templo em Jerusalém. Todos esses são fatos históricos. Mas e a autenticidade da lenda do terceiro grau? Alguns maçons estão dispostos a dar-lhe total credibilidade, enquanto outros o consideram simplesmente uma bela alegoria. Pode-se afirmar que o próprio silêncio das escrituras em relação à morte de Irão é um argumento a favor da natureza misteriosa dessa morte. Um homem tão importante em sua posição a ponto de ser chamado favorito de 2 reis, de Israel e Tiro, dificilmente teria esquecido quando seu trabalho terminasse, sem a menção de uma única linha, a menos que sua morte tivesse ocorrido de maneira a tornar imprópria uma conta pública. A conta deve ser mantida em segurança na sociedade secreta onde todos são crentes. Mas, mesmo admitindo que a lenda do terceiro grau seja ficção, que todo o relato maçônico e extrabíblico de Irão Abif é simplesmente um mito, isso não afetaria nem um pouco a validade de sua mensagem. A lenda que ele realiza não tem valor como mera narrativa, mas é imensa importância para um ponto de vista simbólico que ilustra uma das verdades filosóficas e religiosas mais vitais, o dogma da imortalidade da alma. Fato e imaginação, o real e o ideal, podem estar intimamente unidos quando o objetivo permitir. Sem dúvida, os maçons salomônicos do templo desejavam utilizar Irão Abif como o símbolo do homem desenvolvido na vida aqui e na vida futura, enfatizando assim que a experiência de proximidade ao Todo-Poderoso iniciada nesta terra é continuada e intensificada por todos que merecem, no mundo da eternidade. A Bíblia e o ofício estão inextricavelmente ligados à glória do primeiro e ao aperfeiçoamento do segundo. Inscreva-se no nosso canal e acione o sininho para receber novos vídeos.